Paz, glória a Deus. Viu o que eu disse, irmão? Você pode vir da maneira que você se sentir à vontade. Lembra de domingo passado? Que nós falamos sobre nós estarmos aqui, e aqui é a casa do Pai, e que você pode vir como você está. Amém. Não precisa salto alto. Gabriel, meu amor, saudade de você. Tudo bem? Bom te ver. Sou apaixonada pelo Gabriel. E todas as vezes que eu vejo você, Gabriel, eu fico muito grata a Deus. Porque eu sei que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Eu olho para você e vejo isso. E é tão maravilhoso quando nós vemos isso com tanta clareza. É demais. É poderoso demais. A mãe do Tom está aí hoje também, igreja lotada, apesar das eleições. Cris, todo mundo aí, todo mundo feliz. Carlinhos, todo no Batman, sem máscara. Quem deixou essa criança entrar sem máscara, gente? Brincadeirinha. Estou grata a Deus por estar aqui, grata a Deus por saber que Ele tem feito grandes coisas. Enquanto o pastor estava orando pelo irmão José, eu estava pensando, como é bom poder ter convicção, você orar e ter convicção que Deus cura, que Deus faz milagres, que o milagre está disponível e que Ele cura e que Ele continua o mesmo. É muito bom, é muito maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, não sei onde, brincadeirinha. Eu quero falar de alguém hoje. Você pode abrir Romanos capítulo 15, verso 18. Eu quero falar com você. Aliás, você trouxe o papel e colocou ali no gasofilácio? Trouxe? Que bom, que bom, que bom. Nós falamos no domingo passado sobre nós conversarmos e falarmos sobre a missão, como fazer missão, que ideias temos para a missão. E a missão está acontecendo e nós estamos trabalhando. E eu quero compartilhar com você hoje sobre Paulo, a visão missionária de Paulo. Sabe o que é legal? E enquanto eu estava adorando ao Senhor ali, cantando, eu estava pensando sobre isso. Olha aqui para mim. Paulo, ele foi um cara que ele se reuniu contra Jesus com pessoas. Ele falou mal das pessoas que seguiam a Jesus. Ele perseguiu as pessoas que seguiam a Jesus. Ele foi mais além ainda. Paulo matou as pessoas que seguiam a Jesus. Ele foi perseguidor do evangelho que nós somos convidados a pregar. Ele foi perseguidor do evangelho, mas não simplesmente do evangelho. Ele foi perseguidor de pessoas. E aí eu queria dizer para você o seguinte, que não importa o quanta pisada de bola você deu, não importa o quão dormindo você ficou, ou o quanto longe de Deus você foi ou você se afastou, não importa. Enquanto a vida, a oportunidade de Deus te deixar cego, mas te dar visão novamente. Enquanto a vida, aquelas palavras que dissemos e não foi muito legal, aquilo que fizemos de ruim para alguém e não foi muito legal, aquilo que nós comentamos, aquilo que nós abrimos o nosso bocão fora de hora para dizer e não foi muito legal, Deus nos dá a oportunidade de voltar e acertar as coisas. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas enquanto a gente tem vida, a gente tem essa oportunidade. E é isso que Paulo faz. A partir do momento que Paulo tem um encontro real com Jesus, a partir do momento que ele se encontra com Jesus, o que acontece? Paulo passa de perseguidor para pregador da palavra.
para apóstolo, para aquele que agora faria de tudo, e de tudo mesmo. Paulo agora trabalharia, investiria tempo, dinheiro e a sua vida em favor deste evangelho. Você está comigo aí? Ele não simplesmente agora voltaria atrás e diria: desculpa, perdão. Não, agora ele entregaria a sua vida em favor desse evangelho. Ele faria de tudo, ele faria qualquer coisa para que os gentios, para que as pessoas conhecessem o poder de Deus. Aquele que tem um encontro com Jesus, um encontro genuíno, aquele que encontrou-se com Jesus e que se encontra com Jesus todos os dias, ele não fica da mesma maneira. Quando nós encontramos Jesus, nós somos convidados à ação. Quando essa palavra entra, quando essa palavra vem, quando essa palavra se torna viva e eficaz, nós não conseguimos mais ficar parados. O Espírito Santo é como um óleo, um azeite dentro da panela. A panela somos nós, dentro da panela. E aí, filho, não dá para o milho ficar da mesma maneira. Não dá para ficarmos da mesma maneira. A palavra entra e aí eu penso: o que eu vou fazer? Como que eu vou contribuir para esse evangelho? Será com tempo? Será com dinheiro? Como que eu vou contribuir com esse evangelho? Como eu vou fazer com esse evangelho? O que eu posso entregar para esse evangelho? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 15. Verso 18. Paulo, após sua surpreendente conversão, meu irmão, ele dedicou-se integralmente à sublime tarefa do quê? De pregar o evangelho. Alguém pode me ajudar com a caneta? Uma caneta? Obrigada, Beto. Já votou, Beto? Já briguei, já votei. Vamos orar pelo Beto. Que ele já votou, ele já brigou. Antes de chegar na igreja, irmão, ele já causou pelo perialto, pela região. Ele precisa ter um encontro com Paulo hoje. Que bom que ele veio. O que acontece com Paulo? Quando ele se converte, ele se dedica integralmente à tarefa de pregar o evangelho. E é através do evangélico, o único meio da reconciliação da raça humana com Deus. E Paulo, ele reconhecendo ser objeto da graça divina, justamente ele que considerava, você vai ver lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Ele procurou fazer o quê? Remir o tempo, aproveitando todas as oportunidades para falar de Cristo. Todas as oportunidades para falar de Cristo. Amém? Não é todas as oportunidades para arranjar encrenca. Não é todas as oportunidades para causar. É todas as oportunidades para falar do Evangelho de Cristo. Para falar de Cristo. Paulo, ele experimentou uma mudança radical, como eu disse inicialmente. Ele deixou de ser um perseguidor voraz dos cristãos para ser um dos principais expoentes do cristianismo. A conversão de Paulo operou nele uma completa transformação, que mudou não simplesmente a vida dele, que ele passa de algoz para o propagador do evangelho. E é impressionante o fervor missionário desse Paulo, focado na própria vocação dele. A vocação de Paulo era proclamar o evangelho aos gentios. Você pode ver lá em 2 Coríntios 6, dos versos 4 ao 10. E o exemplo de Paulo, meus irmãos, deve ser imitado por todos nós. Primeiro, por causa de sua devoção a Deus, e depois pelo empenho de alcançar os perdidos com a mensagem do evangelho. Eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está, e dizer: Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante daquilo que o Senhor nos convidou
e nos convida como igreja a todo tempo estar diante da tua palavra, diante daquela mensagem que primeiro me transforma, primeiro me converte, primeiro faz eu mudar da direção, do caminho, primeiro ele me tira, eu que estava a passos largos para o inferno, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu pequei, Senhor, mas eu me encontrei contigo, e agora minha rota é mudada, agora a conversão acontece, e nessa conversão eu decido ser obediente a ti. Vamos ler? Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Paulo, o que ele faz? Ele está dizendo, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar do amor de Deus, mas eu não vou simplesmente falar, eu não vou simplesmente dizer, eu vou dizer e fazer. Estão comigo? Durante o ministério terreno de Jesus, Paulo esteve do lado oposto. Jesus está ensinando os discípulos, Jesus está conduzindo os discípulos, Jesus está dando direcionamento aos discípulos, e Paulo está do outro lado. Paulo, ele não teve o privilégio em conviver com Jesus. Ele não teve o privilégio de viver com o seu mestre, aquele a quem ele seguiria. Ele não teve o privilégio de ser moldado pelo ensino, pelo maravilhoso testemunho cativante e o estilo de vida de Jesus. E que estilo era esse? Era um estilo caracterizado pela humildade, e principalmente pela obediência ao Pai. Para compensar a tão grande perda, o que Paulo faz? Paulo foi ativo. Paulo foi alvo das manifestações graciosas de Deus. Além da conversão e vocação, que a gente vai ver lá em Atos, no capítulo 18, Jesus dá para Paulo o privilégio de tornar-se apóstolo, com a missão de evangelizar, especialmente os gentios. Olha só, o privilégio de pregar a palavra, o privilégio de ser alguém caracterizado pelo grande amor de Deus, a ponto de dar sua vida, tempo, recursos, tudo por esse grande amor a Deus, por esse encontro sobrenatural. Primeira característica de Paulo, Paulo foi ministro. Paulo foi impactado por Jesus com uma visão extraordinária, uma resplandecente luz vinda do céu e uma voz que o fizeram cair por terra e ficar cego. A gente conhece a história. Ele reconheceu ser Jesus que intervinha em seu caminho, que lhe falava. Olha só, irmãos, é muito louco isso. Porque ele que tem plena convicção, certeza, esses caras estão loucos, esses que estão Jesus, estão pregando um Deus que não existe. Ele tem um encontro maravilhoso. E quando ele tem esse encontro, Jesus o confronta por perseguir os cristãos, mas também para operar em Paulo condições de receber a vida eterna. Amém? Condições de receber a vida eterna, porque é graça, é amor, é encontro. O Paulo tem primeiro a experiência marcante. O apóstolo Paulo tem plena convicção da aparição de Jesus, que marcou definitivamente a sua vida. Ele teve consciência. Abra sua Bíblia em Atos 26 e 16, quem pode abrir aí pra gente, rapidinho, ou achar, não sei quem está por lá, Atos 26 e 16. Paulo, ele teve consciência de ser perdoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante, para que você compreenda. Não importa o que você tenha feito da sua vida até ontem.
caia de joelhos na presença do Todo-Poderoso. Deixa a cegueira para trás. Vá e conserte o que você precisa consertar. O apóstolo Paulo é maravilhoso, um exemplo disso. Ele matou gente, ele falou mal de gente, ele se reuniu para meter a boca naqueles que eram servos do Senhor. Ele falou um monte de baboseira. Ele era orgulhoso, estava cheio de si mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje não importa o que você fez, o diabo diz o contrário. Quando você olha para a palavra, você fala: eu estou muito distante de ir para o céu. Eu pisei na bola, eu tomei decisões erradas. Quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de, quem vai lembrar? No caminho de Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Fica cego, e para mim ficar cego é mostrar a nossa incapacidade. Obrigada, papai. A nossa incapacidade de ver as coisas como elas são. A nossa incapacidade de ver as coisas como elas são. Sabe por quê? Porque a gente só tem um ponto de vista. Quem tem todos os pontos de vista? Quem tem? Quem é a verdade? Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Então Paulo fica cego, ou seja, ele toma consciência. Você e eu tomamos consciência de que nada somos, de que pisamos na bola mesmo, que todos os nossos pensamentos e aquelas coisas que nós tínhamos a respeito de nós e a respeito do outro, porque assim sempre o outro é problemático, sim ou não? Sempre é meu marido que é um chato, sempre é minha esposa que é uma chata, sempre é o meu irmão, meu colega de trabalho, sempre é a pessoa que mora do meu lado, é meu vizinho, nunca sou eu. Nunca sou eu, o problemático é o outro, a transformação precisa acontecer no outro. Só que Paulo cai diante de Deus e vê quão miserável, quão pobre, quão cego, quão doente ele está, a ponto de ser conduzido por outro homem, a ponto de precisar de outro homem. Ei, você precisa de outro homem para dizer para você assim: ó, você está perdoado. Deus pode tirar a sua cegueira, aquilo que você acreditou, as tradições, o seu modo de pensar está equivocado. Há um modo de pensar, renove a sua mente, metanoia, mudança de mente. Agora, Paulo, você não vai ter a sua mente de que você é certo, de que você é correto, o que você acredita, o que você pensa é correto. Não, Paulo, agora você vai ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não fala mal do outro. A mente de Cristo não condena o outro. A mente de Cristo não mata mais ninguém, nem com palavras, nem fisicamente. A mente de Cristo é outra mente. Agora, Paulo tem um impacto. Ele recebe Deus, e ele recebe Deus de tal forma que agora ele precisa dizer para todos os gentios, para todas as pessoas, que Jesus faz sinais e maravilhas. O Pai, Jesus perdoou o maior dos pecadores, que sou eu. Paulo se intitulou assim, lembra? Ele perdoou o maior dos pecadores. Se ele perdoou eu, que matei, e eu não matei qualquer um, eu não matei porque não ia com a sua cara, eu não matei porque você estava querendo me matar, eu matei porque você seguia Jesus. Eu nem sabia quem você era, eu era um assassino, eu matava porque você pensava diferente de mim. Eu matava porque eu estava cheio do demônio da rebelião. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que estou fazendo, eu sou correto, eu sou dono da verdade. Por isso Paulo matava, por causa do seu orgulho, e porque Deus tinha um propósito. Deixa eu dizer para você, de repente você diz assim: Arlete, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o quanto eu me sujei na lama do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Deus, que fere a santidade de Deus. Pecado é tudo aquilo que você sabe que você não deve fazer, não deveria fazer, mas ainda faz. A sua consciência, o Espírito de Deus estava lá quando você pisou na bola.
E desde que você pisou na bola, você não tem estado em paz. Isso vem sempre à sua memória, isso sempre te persegue, isso você tenta. Por que nós ficamos oprimidos, deprimidos? Por que a gente fica? Porque o pecado, porque aquilo que nós dissemos, porque aquilo que nós verbalizamos, mas nós não consertamos e não colocamos diante de Deus, vai ficando aqui, irmão. Vai ficando aqui, vai chegar uma hora que aquilo explode. E como explode? A gente aprende, a psicóloga está por aí. Olha só como explode. São doenças psicossomáticas. E eu quero dizer para você, se eu não vou para Deus, se eu não tenho encontro com esse Jesus que lava, que morreu lá na cruz do Calvário e ressuscitou, e ficou por 40 dias dizendo para a galera: ei, tem morte no pecado, mas tem vida, eu ressuscitei, aleluia. Tem morte, tem separação quando eu piso na bola, quando eu dou mancada, mas tem vida, eu ressuscitei. E eu não ressuscitei para ficar quieto, eu ressuscitei para dizer para você que você não ficará morto. Não, você não vai viver como um zumbi, você não vai viver como aquele que não sabe para onde está indo, você não vai viver como aquele que nada te toca, nada te dá mais alegria, nada te dá mais prazer, nada, tanto faz, correr para cima, correr para baixo, e não de uma maneira, deixa eu dizer para você, e não de uma maneira que é uma paz, mas tanto faz se me abraçarem, tanto faz também se não me abraçarem, tanto faz se as pessoas estiverem perto de mim, mas também tanto faz se elas não estiverem. Aliás, se eu ficar quietinha aqui, na minha casa, no meu apartamento, quietinho, sem ninguém mexer comigo, eu acho que eu vou conseguir alcançar o nirvana, ou alcançar a paz. Ei, não há paz fora de Jesus. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. E o convite que eu quero fazer para você nesta noite, conserta o que precisa ser consertado. Conserta, faz como Paulo: eu darei, Pai, eu serei a sua testemunha, e para ser a sua testemunha, eu vou consertar aquelas pisadas de bola que eu dei. Deixa eu dizer para você, tem gente que não está na igreja hoje, sabe por quê? Porque alguém falou uma abobrinha para ele, sem querer comentou assim: eu não aguento aquela igreja, eu não aguento aquele povo, eu não aguento, e por sua causa, essa pessoa não está aqui hoje, por sua causa. E quando eu digo aqui igreja, eu não estou dizendo igreja, esse templo, eu estou dizendo inserida no corpo de Cristo. E eu estou dizendo isso não para você ficar triste, ou para você falar putz, eu falo putz, eu sou crente, mas eu falo putz, está online, né? Aqui assim, irmão, eu falo putz, a pastora fala putz, e aí o irmão vem de chinelo e camiseta, e aí a outra fica descalço, o outro vem camiseta do jogo. Aqui é assim, tem corintiano aqui também, então vem preparado, porque tem esses caras aqui também, que enchem o saco. Pronto, estou no ar, já falei saco. Foco, Jesus veio. Oi, tio? Tem São Paulino, claro, tio, é nós, claro, até porque as cartas aos paulinos, a carta de Paulo, são mais bonitas do que os coríntios. Você vê que Paulo chega lá nos coríntios, mano, e desce a lenha, porque os caras não eram boa na gente, não. Brincadeirinha. Foco, gente, mas vocês me tiram do foco. Vamos lá. Aos palmeirenses, são paulinos, corintianos, se empolgou, né, Beto? A todos os discípulos de Jesus, porque essa palavra é para mim e para você, preste atenção, onde eu estava? Eu fui dormir, tio, 3 horas da manhã. Aí eu preparei uma palavra, aí Deus inventou outra. Eu falo para ele: por que você me deixa acordado então? Não sei. Para orar, né? Vamos lá, onde eu estava? Vamos ver quem vai lembrar. Porque não é para você lembrar das minhas gracinhas, é para você lembrar da palavra de Deus. O que eu falo que não presta, pouco importa. É para você lembrar do que Deus quer falar com você nessa noite. Onde eu estava? Hã?
Onde o irmão vacilou? O que mais? Então, tem alguém afastado por causa de você. Então você tem tempo de corrigir isso. Eu falei mal do meu pastor, eu falei mal do irmão do louvor, eu falei mal de não sei quem, eu falei o que não devia falar. Me perdoa. Porque lá é um lugar que tem um monte de gente ruim, inclusive eu. Eu preciso consertar. Eu preciso acertar aquilo que eu disse, aquilo que eu falei. A pessoa está tendo uma ideia diferente de você. Você não é isso aí, não. Você não é fofoqueiro. Você não é alguém do mal. Você não é alguém que grita, que briga, que bate o pé, que não. Você é pacificador. Você não é aquele que coloca panos quentes, mas você é aquele que pacifica. Você é aquele que busca paz, você é aquele que promove a paz, que promove o shalom. Então há tempo, porque enquanto você não corrige isso, você fica achando assim. O diabo é tão astuto que fica assim, tio. O que será que ele está pensando, né? Quando você tem um mínimo de simancol, né? Porque quando você é o super sincero, quando você não está nem aí, falei mesmo. Mas quando você tem um mínimo de Deus aí, você para e fala assim: caramba, o que aquela pessoa está pensando de mim? Porque ela me viu no meu pior estado. Eu não estou dizendo que você não teve razões para dizer, para gritar, para falar. Te fecharam no trânsito, você estava atrasado, e quando você viu, blá, 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 blá. Eu não estou dizendo que você não tem as suas razões para ficar bravo, para ficar brava, para ficar irritado. Você não teve as suas razões para ficar daquela maneira. Mas ei, enquanto você não ir e não corrigir isso, o diabo e a sua mente vai ficar lá, ó. Arlete, mas eu não consigo. Consegue. E eu vou dar a você poder para ser minha testemunha. Porque só dá para ser testemunha tendo poder. E ele fala para os discípulos: vocês ficam em Jerusalém. E Jerusalém naquele momento era a igreja local. Vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber poder. Vamos lá para Paulo. Paulo trocou a cegueira espiritual por uma cegueira física momentânea, mas com uma vida abundante eterna, chamada divina. A origem da vocação de Paulo vem do próprio Senhor Jesus, que continuou dando novas instruções. Paulo chama Jesus, deixa eu dizer para você, Jesus chama Paulo, Paulo chama Jesus, vocês nem perceberam, né? Jesus chama Paulo, Jesus chama Arlete, Jesus chama Isabelle, Jesus chama o irmão Raimundo, e ele continua dando instruções. Então, se você é chamado por Jesus, e você não continua recebendo instruções do próprio Deus, é perigoso você se perder no seu chamado. É perigoso você se perder naquilo que o Senhor chamou para você fazer. Sabe por quê? Porque a gente tem uma guerra todos os dias contra o diabo, a carne e o mundo. E se eu não vencer a carne, o diabo e o mundo, eu vou esquecer a minha vocação, o meu chamado. Eu vou me perder nesse mundo. Eu vou me perder com o diabo, vou me perder com o mundo, ou vou me perder na carne. Cada um escolhe como vai para o inferno. Cada um escolhe como fica longe do Senhor. Cada um escolhe como vai a caminhos largos. Por quê? Porque é uma escolha. Deus deu a mim e a você um livre arbítrio. E aí, eu me submeto a este Deus ou não. Eu posso escolher. Eu escolho ter prazeres momentâneos ou prazer nessa terra, nessa vida, que o máximo que a gente vai viver, se Deus permitir, são 100 anos. Tem gente vivendo 102, 103, mas quantos são essas pessoas? Passou de 80 em enfado e canseira, sim ou não? Começa a doer tudo. Ainda bem que eu estou novinha, fiz 18 ontem, então eu estou forte.
E aí, passou disso a enfado e canseira. Se eu tenho esse encontro com Deus, tenho essa movimentação interna de ver que eu sou pobre, cego, nu, eu dependo de Deus, eu vou lá e me conserto com as pessoas, e eu não me conserto amanhã. Pensa, meu irmão, quando Paulo, ele tem esse encontro no caminho de Damasco, e ele passa por essa transformação, por esse processo, logo em seguida ele começa a fazer e cumprir o seu chamado. Não vá cumprir o seu chamado sendo devedor de amor. Está comigo? Está comigo? Não vá cumprir o seu chamado sendo devedor de amor. Eu preciso, eu vim aqui conversar com você, eu tenho raiva, muita raiva, porque a vontade que eu tenho é de dar um box. A vontade que eu tenho é de te esculachar. Mas isso não é de Deus. Deus me mandou aqui, Deus me instruiu para eu retirar tudo que eu disse. Eu não sei se isso é possível, mas de uma coisa eu tenho certeza, oh Deus, que quando é genuíno isso, meu irmão, o bálsamo do perdão faz com que essas pessoas, elas se unam, elas se amem. Era impossível eu amar essa pessoa, era impossível eu perdoar essa pessoa, era impossível eu olhar para essa pessoa, mas quando Paulo tem um encontro com Deus, ele passa a amar os cristãos, e ele vai para todo lugar, ele vai até para os corintianos, para dizer, o jeito que vocês estão ceando está errado, o jeito que vocês estão fazendo está errado. Ele passa a amar tanto as pessoas, que ele quer que todas essas pessoas, aquelas que ele falou, não sigam esse Jesus, não vão com esse Jesus, ele vai e começa a pregar a todas as pessoas, ele começa a evangelizar, ele começa a dizer do amor de Deus. E quando a gente recebe uma palavra dessa, de que a gente precisa alinhar, de que a gente precisa entender que há perdão, o sangue de Jesus, o perdão de Jesus, não é só para aquele que está lá fora, é para você, que conhece a palavra, está disponível. Deus te trouxe aqui, nessa noite, neste dia, nesse domingo, para quê? Para te dar essa oportunidade, de retirar tudo que você disse. O pastor Jackson dizia assim que, para quem não sabe, o pastor Jackson foi um dos primeiros pastores da nossa igreja, já partiu para o Senhor. Ele dizia assim, coisa terrível é quando a gente fala as coisas, porque ele dizia, vai e sobe no monte, num lugar bem alto, e pega umas penas de galinha ou pena de qualquer animal e joga, o que acontece? A gente vai conseguir pegar essas penas de volta? A gente não vai conseguir pegar. Só que, meditando nisso, eu creio no poder de Deus, de que Ele tem o poder restaurador de ir lá e falar, Arlete é uma louca, perdoa ela. Deus tem o poder restaurador de receber. Só que, irmãos, enquanto eu tenho a oportunidade de ir, é importante que eu vá, é importante que eu faça. E Paulo faz isso. Ele acreditou no poder de Deus, Deus me alcançou dessa forma, eu vou pregar para que Deus alcance essa outra pessoa, e também receba o perdão, e libere o perdão, e entregue vida. Porque só há vida abundante quando os relacionamentos são restaurados. E foi isso que Deus fez. E foi isso que Jesus fez ao morrer lá na cruz. O que Ele faz? Ele restaura primeiro o homem pecador que sou, esse homem assassino que sou, para um homem, para um novo homem. Ele restaura o meu relacionamento com Deus, e depois Ele restaura o meu relacionamento com o outro. Não há mais relacionamentos quebrados. Por quê? Porque Deus tem o poder de restaurar. A crente é besta, né? Ai, tô tendo que dar outra face. Esse negócio de dar outra face, esse negócio de se submeter, esse crente é besta mesmo. Se é assim que você pensa.
dar a outra face, amar de novo, perdoar 70 vezes 7. É um chamado para mim e para você. Arlete, mas você não conhece aquele infeliz. Eu não conheço, mas Deus conhece. Você também não é uma pessoa fácil. Eu também não sou uma pessoa fácil. Se eu não sou fácil e Deus teve misericórdia de mim, Deus também vai ter misericórdia dele. Amém? Alguém me perguntou uma vez: como é possível você perdoar? Como é possível você pegar e fazer? Você de novo fizeram isso? Como é possível? Aí a pergunta que eu faço é: como é possível não fazer isso? Como é possível não perdoar? Como é possível não amar? Alguém que não era merecedora de perdão, alguém que pisou na bola, alguém que deu a mancada, várias mancadas, aquele que era pecador. Como é possível eu não perdoar? Como não é possível eu restaurar os relacionamentos? Deus fez isso comigo. Deus me perdoou, então como é possível? Eu volto a pergunta para você: como é possível você não perdoar? Como é possível você não amar, recebendo tanto amor? Arlete, você não entende pelo que eu estou passando. Ei, de novo eu vou para você. Você está passando porque você quer. Há um hino bem antigo que é: está sofrendo porque quer. Está sofrendo porque quer. É bem isso. Está sofrendo porque quer. Porque a cura para esses relacionamentos, a cura, a restauração, a vida de Deus para você, a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto, liberta a pessoa que trabalha com você, liberta a pessoa que convive com você, liberta a pessoa que conviverá com você, liberta! Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A liberdade de poder andar e não ter nenhum peso nas costas. O fardo de Jesus é leve, porque quem é seguidor de Jesus não anda com BO nas costas. Quem é seguidor de Jesus não anda procurando sarna para se coçar. Mas quem é seguidor de Jesus, segue, perdoando, amando, cumprindo a grande comissão, o grande chamado de amar a Deus e amar aos outros como a si mesmo. Essa é a grande lei. Vai por todo mundo, ide por todo mundo, batizai, pregai em meu nome. Como vamos pregar? Como vamos batizar? Como vamos dizer que amamos? Dizer é fácil, sim ou não? Mas é no campo da convivência é que nós vamos descobrir que amamos. E principalmente, nós vamos aprender a amar. Então não se esconda aí atrás do seu condomínio, da sua casa, das suas paredes, do seu quarto. Vem se relacionar. Vem viver uma vida que vale a pena. Vem viver uma vida ao lado do Senhor. A origem da vocação de Paulo vem do próprio Senhor Jesus. Atos 26 e 16, quem abriu? Desde o início, o apóstolo Paulo soube que enfrentaria muitas perseguições e oposições. Ou seja, muita gente vai dizer assim para você: eu vi você lá pisando na bola. Eu vi o que você fez. Eu vi o que você fez no verão passado. Passado. Hoje é o dia de conserto. Deus está te dando oportunidade. E conserto não para viver uma vida da maneira que eu acho que eu vivo, que eu devo viver, mas uma vida impactada pelo poder da palavra de Deus. Atos 26 e 16 diz... Atos 26 e 16, alguém achou? Agora levante e fique de pé, eu lhe apareci para constituir o certo testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Olha só. O próprio Jesus dizendo para Paulo, dizendo para ele: você vai ser minha testemunha. Cris, você vai ser minha testemunha. Por onde você for, por onde você andar. 1 Pedro 2, dos versos 8 e 9, há um princípio muito importante para nós, para mim e para você. Após a gente ser salvo, após a gente fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, o Espírito Santo faz morada em nós. 1 Pedro 2, dos versos 8 e 9. E para que o Espírito Santo faz morada em nós?
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo os obedientes, para que também foram destinados. Continua. Mas vós sois, olha só, nós não somos pouca coisa não, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou. De onde Deus chamou? Deus me chamou das trevas. Eu estava lá na escuridão, eu estava lá no meu pecado, eu estava lá na culpa, na vergonha, mas Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu não ando mais como um condenado. Agora eu não ando mais a passos largos para o inferno. Eu me encontro com Jesus. E na hora que eu me encontro com Jesus, esse é o 9 já? Tem mais um ou não? É o 9. Quando eu me encontro com Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus e tenho um papel crucial aí. Nós recebemos dons com o fim de exercer um importante papel na seara do Mestre. Paulo, após sua experiência com Jesus, teve consciência do papel que lhe estava sendo proposto. Testemunhar. Fale essa palavra aí, por favor. Testemunhar. Que papel era? Testemunhar. O que Paulo vai fazer? Testemunhar os efeitos poderosos de Deus para resgatar o pecador por meio da fé no sacrifício de Jesus. Arlete, será que isso é possível? Eu pisei na bola, eu pequei. O apóstolo Paulo, eu e você, fomos convidados a testemunhar, dizer: Deus fez isso comigo, Deus me perdoou, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele fez, Ele criou, Ele gerou um grande plano, um plano maravilhoso de enviar o seu Filho, sem pecado, sem mácula, para morrer pelo perdão dos nossos pecados. Ah, perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus. Oh, aleluia! Nada dava mais prazer a Paulo do que o evangelho da graça de Jesus. Ele tornou-se um ardoroso defensor da fé cristã. Sua principal paixão era falar do amor de Deus revelado em Jesus. Por isso Paulo, ele sofreu afrontas, perseguições, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 5 ao 9, açoites, prisões, mas jamais negou a fé. Agora, você quer ser testemunho de Jesus e não quer ser reconhecido como testemunha? Algo de errado está certo. Vão dizer, lá vai o crentinho. Vão dizer assim, pecou a vida inteira, até ontem, agora está lá na igreja na maior cara de pau. Sim, você vai ouvir isso. Você vai ouvir assim, olha, esse povo que carrega a Bíblia, eles são preconceituosos. Esse povo que carrega a Bíblia, eles são analfabetos. Esse povo que carrega a Bíblia são ignorantes. Esse povo, eu não quero papo com você porque você é crente. Você vai, não tem jeito, você vai ouvir isso. E Paulo, aqui no Brasil não. Mas com Paulo o negócio foi muito pior. Com os primeiros discípulos, com as primeiras testemunhas de Jesus, a coisa foi muito pior. Eles morreram por causa do Evangelho. Eles foram pregados em cruz por causa do Evangelho. Eles perderam a sua cabeça por causa do Evangelho. Eles foram apedrejados por causa do Evangelho. Vai acontecer. Mas tem uma coisa: eles foram amados por causa do Evangelho. Aleluia. Eles foram curados por causa do Evangelho. Eles foram restaurados por causa do Evangelho. E principalmente, estão na eternidade por causa do Evangelho. Oh, aleluia! É maravilhoso isso. Eu vou ser perseguida, eu vou ser ridicularizada, eu vou ser questionada, eu vou ser ignorada. Não tem problema, desde que seja por causa do Evangelho. Não vou ser ridicularizada porque eu tomei a decisão errada, porque eu fui por um caminho de morte. Não, por causa do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 5 e 9. Não conseguiu achar? Tudo bem. Coragem, está ali? Ai, perdão. Ora,
Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus que nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito, próximo. Por isso estamos sempre de bom ânimo. O bicho está pegando, mas eu estou animada. A coisa está acontecendo. O mundo está em trevas. As pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas. Nós somos uma geração que a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. Ô João, eu já sei, tia. Eu já sei. João, você podia aprender com o Flávio. Tia, eu já sei. Eu já vi o Flávio e já sei. Eu vi o Flávio tocar. Eu já sei. E é verdade, ele fica vidrado quando o Flávio está tocando o carrom. Eu já sei, tia. Nós somos a geração do já sei. Eu já sei. Deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou inteligente. Eu tenho acesso. Verdade. Nós somos a geração mais rica de todos os tempos. Nós somos a geração mais rica de todos os tempos que o homem esteve na Terra. A gente tem tecnologia, a gente tem comida para alimentar o mundo inteiro, mas a gente continua não amando as pessoas, não alimentando o mundo inteiro, não abençoando o mundo inteiro. Uma geração que pode fazer muito, mas que diz que sabe tudo e não faz nada. Mas não são todos assim. Tem muita gente fazendo a diferença. Louva a Deus pela vida do Felipe, ele nem está aqui. A vida do Felipe, da Elô, que tem estado em missão na segunda e na quarta-feira, que é a nova geração, né? Depois de nós aqui, que estamos assim com 18 anos, eles estão na pré-adolescência. A Juliana, por exemplo, não está, a Ju, porque ela está em horário de aula, por isso que ela não está aqui na segunda e na quarta. A Isabelle, embora ela seja menor de idade, a mãe dela fez ela trabalhar, porque lá na casa dela é assim, trabalha ou trabalha. Esqueceram do estatuto da criança e do adolescente e colocaram a menina para trabalhar lá na Vila Guilherme. Já está aprendendo cedo, por isso que ela não está aqui conosco, na segunda e na quarta, mas nós temos visto a nova geração impactar, fazer coisas diferentes. Mas se nós olharmos para o geral, nós vemos que os homens, que nós estamos muito mais amantes de nós mesmos. O que importa é eu ser feliz. E o resto, a gente vê depois. Vamos lá, onde estamos? Que horas são? 5 e 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Próximo. Porque andamos por fé e não por vista. Oh, aleluia. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também lhe ser agradáveis. Ou seja, eu quero ser agradável estando com você. Quer ausente, quer presente, quer ausente. Ou seja, sentem falta de você quando você não está. Sentem falta de você quando você não está. Sentem falta da sua palavra de bom ânimo quando você não está. Amém? Acho que só até os 5 e 9 mesmo. Coragem para pregar. O destemor para cumprir sua missão não estava centrado na promessa de livramento. Deus vai me livrar, então está tudo bem. Mas Paulo tinha coragem, muita coragem, que não o eximia de sofrer. Mas essa coragem lhe asseverava o quê? A proteção divina para cumprir cabalmente a sua tarefa. Paulo, Atos 26 e 18, nós vamos ver como ele foi transformado. Paulo deveria ser instrumento para alcançar outros. Então, o seu papel era falar do evangelho aos pecadores com o objetivo de tirá-los, por meio da ação do Espírito Santo e da mensagem pregada, que essas pessoas tivessem a mesma experiência de conversão que ele tivera. A mesma experiência a fim de que saíssem do reino das trevas, do reino satânico, para a maravilhosa luz. Que maravilhosa luz é essa? O reino de Deus. A boa nova do evangelho anunciada por Paulo assegurava aos gentios as promessas de perdão dos pecados e participação das bênçãos divinas. A segurança do discípulo de Jesus é que não morrerá antes de terminar a sua obra. O Antônio Carlos está no momento aí de decisão de fazer uma cirurgia.
E ele fala assim direto para mim: amor, ora por mim. Você está orando por mim? Toda hora ele fica, né? Você está orando por mim? E eu falo para ele: mano, você já cumpriu a sua tarefa? Você já fez a tua tarefa? Aquilo que Deus te chamou para fazer? Então fique em paz, você não vai morrer não. Não agora. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo por isso? Porque a segurança do discípulo de Jesus é que ele não morrerá antes de terminar o seu ministério. Nós podemos pensar ao contrário, como no caso de Estevão, mas com certeza ele morreu no momento e nas circunstâncias que aproveram o soberano Senhor. Ele morreu no momento exato que ele devia morrer, para a glória do Senhor. Então a sua morte vai ser para a glória do Senhor, a sua vida vai ser para a glória do Senhor. Como vai ser isso? Alguém me fala a hora, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando de Paulo. 10h25, obrigada, Rômulo. Paulo tinha a sua consciência. Até que hora que a gente vai? 10h30, 5 minutos. Rápido. A consciência missionária de Paulo. 2 Coríntios, lá no capítulo 5, dos versos 18 em diante, depois a gente, do verso 18 em diante, depois Efésios, capítulo 6, do verso 19 ao 20, muito cedo a gente vai ver o apóstolo Paulo compreendendo que na posição de embaixador de Cristo, que essa condição de embaixador de Cristo não era suficiente para exercer o ministério dele. Era preciso ele fazer com inteireza de coração. Não era essa posição, porque tem gente que fica na posição, né? Deus me chamou, eu sou escolhido, glória a Deus, estou na posição, sou discípulo, sou servo, Deus me chamou para isso. Deus leva em conta, meu irmão, não apenas o que nós fazemos, mas Ele leva em conta por qual motivação nós estamos fazendo. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou curando os doentes? Por que eu estou dando comida para o pobre? Por que eu estou vestindo o que não tem roupa? Por que eu estou dando água para quem tem sede? Qual é a motivação? Daí o zelo, o amor e o entusiasmo de Paulo na defesa da fé cristã. E também na sua obra missionária. Alguém abre aí, pode ser a Leila, por favor? 1 Coríntios 9, capítulo 9, versos 22 ao 23, o amor e entusiasmo de Paulo na defesa da fé cristã e na obra missionária. Sua compreensão era de que Deus merecia o melhor que ele fosse capaz de fazer. Quando o pastor Jair estava falando do dízimo, da oferta aqui, eu estava pensando muito nisso. Porque Paulo, ele investiu tudo. E às vezes nós ficamos brigando, brigando conosco mesmo e com Deus. Ai, meus 10% que eu tenho que dar, né? Do miserável que somos. De 100% que Deus nos dá, nós entregamos 10. Nós devolvemos 10. E ainda ficamos meio assim, né? Estou dando muito. A viúva vai e dá tudo que tinha. Irmão, Deus está nos chamando para nós sermos investidores do reino. Ontem, faz tempo que eu estou numa briga para escolher meu presente de aniversário, porque eu sou assim, irmão, eu fico avisando o mês inteiro, desde o dia 1º, para o meu marido, que chegou o mês de novembro e que eu quero um presente. Aí eu mando as opções que eu quero. Para depois dizer, eu não sabia o que você queria, como? Eu sou prática, irmão. Seja prático. Vê lá o que você quer, vê se o bolso do irmão comporta e tenta a sorte. O não você já tem, sim ou não? E aí, eu estava incomodada com o meu presente desse ano. E aí, quando eu estava à porta para comprar meu presente, o Espírito Santo me incomodou de tal forma. Ok, você vai receber esse presente.
E como que você vai compartilhar esse presente? Como que você vai compartilhar esse presente? Aí eu falei, ixi, esse presente é difícil para compartilhar. Como que eu faço? Não, então vou ter que trocar de presente. Aí ele, não, vamos ali, a gente... Não. Eu vou trocar de presente, vou escolher outro presente. Irmão, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos, precisa ser investido no reino. Aquilo que eu ganho, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, precisa ser investido no reino. Porque senão tudo é falácia. Porque o dízimo é coisa mais fácil, está na conta, já está programado lá. Mas isso é eu ser muito miserável, desculpa. Isso sou eu, tá? Porque generosidade não é dar o que eu posso somente dar. Generosidade não é eu tirar a roupa que está me sobrando lá. Generosidade é eu, quando eu posso, eu comprar uma roupa nova para mim e eu comprar para o outro irmão também. Você gosta de ver o seu filho com roupa de outra pessoa? Então por que você nunca inclui aí na sua vida uma roupa nova para alguém? Você quer ter roupa nova para os seus filhos, sim ou não? E por que a gente dá o que sobra? Porque a nossa generosidade é rasa. Mas se tiver alguém que quiser me dar um Kindle que não seja com meu dinheiro, também serve. Brincadeirinha. Deixa eu dizer o que é um Kindle. Kindle é um leitor de livro, irmão, que você lê digitalmente. Aí eu pensei, se eu vou ter um leitor desse, eu não vou poder emprestar os livros ou dar os livros depois que eu ler. Como que eu vou abençoar a vida de outra pessoa com Kindle? Kindle é complicado, porque o livro vai e não volta, né, irmão? O Kindle, que é um pouquinho mais caro, aí que não vai voltar mesmo. Mas eu compartilhei isso para dizer para você que a igreja, a obra, a missão, precisa de você. E às vezes você não consegue estar de corpo presente aqui, você não consegue vir fazer o café da manhã, o almoço para as crianças, mas você pode doar 1 quilo de arroz. O arroz está caro, está caro para você que tem emprego. Imagine para as crianças que não têm o emprego, que o pai está preso, que a mãe, mas está preso, problema dele. Nossa, não, aqui a gente não pensa dessa forma, porque o evangelho é para o homem todo e para todo homem. O evangelho é para todas as pessoas. Então você que está me ouvindo aí, está dentro da sua casa, você pode ser generoso. O pessoal da Criativa vai colocar a nossa conta aí. Eu falei tudo isso, não foi para pedir dinheiro, não. Eu falei tudo isso porque isso é evangelho, isso é Bíblia. Porque amor, doar, dar, está no DNA do discípulo de Jesus. Não é o que me sobra, não é o que resta, não é o que serve, não serve para mim. Às vezes a gente recebe doação, irmão, de roupa. A roupa está até bonitinha, limpinha, bonitinha, novinha, só que está suja. Nem lavar a gente lavou e passou um cheirinho para doar para outra pessoa. Amor. 5 minutos, consciência missionária de Paulo. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco. Paulo está dizendo aqui, eu tenho consciência de que eu tenho que ganhar. Eu tenho consciência de que eu tenho que fazer. Eu tenho zelo. Tudo que me é capaz de fazer, eu vou fazer. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Às vezes a gente fala, eu não vou ajudar, porque o cara não vai ficar crente, o cara... Eu não consigo esse pensamento também, porque não é isso que está escrito. Ei, eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu me faço de tudo para ganhar a todos?
Por que eu atendo várias famílias com cesta básica? Porque eu quero me aproximar delas. Porque eu quero apresentar esse Jesus. Não porque eu quero convertê-las a um pensamento, a uma ideologia. Eu quero pregar para elas a liberdade pela qual elas foram chamadas. A liberdade que está no Cristo, no Filho de Deus. Por que eu atendo crianças? Por que a gente serve crianças? Porque a gente cuida das crianças e quer cuidar de mais crianças do bairro. Falei para a Cris, o que a gente vai fazer? Chegou no número 47? Se vir todo mundo, o plano não era esse? O plano era 30 no máximo? Tem muita gente precisando, muitas pessoas precisando. Nós vamos pregar e fazer. E está sendo, com o seu dinheiro, com o seu investimento, que crianças desse bairro estão sendo atendidas. Você está na missão, você está em missão. E eu louvo a Deus por essa igreja missionária. Eu louvo a Deus. Essa semana vão chegar os missionários da Jocum. E disseram que vão aprender com a gente. Não sei o que, irmão. Que a ideia era para a gente aprender com eles, né? E aí eles estão vindo para estar conosco. Nós estamos empolgadíssimos. Estamos empolgadíssimos porque a igreja está trabalhando através da resiliência. E nós estamos, depois vou compartilhar com vocês, nós estamos em Harvard. Estamos chique, estamos demais. Mas pouco importa essa chiqueza. Porque para nós, discípulos de Jesus, o que importa é que o evangelho chegue àquele que necessita. Que o evangelho chega a todo homem e todo mundo necessita. Rico, pobre, preto, negro, já falamos sobre isso no culto passado. Vamos lá. 23 até o 23, isso mesmo. Eu faço isso por causa do evangelho, para também ser participante dele. Qual que é o ministério? É o ministério da reconciliação. Falamos no começo. A gente foi feito para reconciliar, não para brigar. O fato de ser reconciliado com Deus dava a Paulo motivação para ajudar os outros a ter uma idêntica experiência com Deus. Eu fui reconciliado com Deus. No exercício do ministério da reconciliação, ele declara o total interesse de Deus em salvar o pecador por meio da fé. Vamos ficar de pé em Jesus. Significa que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se torna o agente reconciliador com o homem. E aí nós vamos vendo, embaixador de Cristo. E Paulo tem as suas estratégias missionárias. Qual a estratégia de Paulo? Primeiro, versículo 18. Conduzir os gentios à obediência. Era essa a estratégia de Paulo. Não é para você ser meu amiguinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é uma das poucas instituições que existem, que não é para favorecer os seus próprios membros. A igreja não é para favorecer os próprios membros, é para favorecer o outro. E é maravilhoso isso. Paulo tinha como alvo levar os gentios à fé em Cristo, de que esses salvos iam obedecer a Deus, que é uma consequência natural e indispensável. Presta atenção, obedecer a Deus é consequência natural e indispensável da fé salvadora e do discipulado cristão. Qual que era a doutrina prática de Paulo? Qual que era a doutrina? É por palavra e por obras. Não é só eu dizer não. Temos mais facilidades para aprender vendo do que ouvindo. É assim que as nossas crianças vão aprender. É assim que nós vamos aprender, caminhando com outros irmãos. As palavras, elas só vão servir para explicar as ações. Na vida cristã é fundamental aliar doutrina. O que é doutrina? Verdade, valores, princípios com a prática. Não basta apenas a teoria. É preciso viver esse evangelho. Outra coisa da estratégia missionária de Paulo era poder. Quando você começar a fazer, vão ver sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Esses três termos, poder, sinais, prodígios, caracteriza a vinda de Jesus ao mundo
e a chegada do reino de Deus. Além de serem credenciais apostólicas, eles identificam o ministério de Paulo com o de Jesus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus, a espada, onde? Na mente, coração, consciência e vontade dos ouvintes. Não somos nós que fazemos isso. Cada conversão é um encontro de poder, no qual o Espírito, por meio do Evangelho, resgata e regenera o pecador. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Paulo foi o pioneiro do apostolado, né? Ele foi o primeiro apóstolo. Eu vou pregar essa palavra, e o Espírito Santo vai fazer o resto. Vamos fazer como Paulo, cujo ministério tinha um planejamento, e o seu plano, no seu plano as oportunidades aconteciam, e Paulo, como ele tinha planejado fazer, ele fazia. Nós realizaremos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos o Espírito Santo para nos dar poder. Precisamos alcançar quem ainda não ouviu. Nós devemos refletir a glória de Deus, andando como filhos da luz, exercendo influência sobre os perdidos. Deus tem dado a cada um de nós, irmão, um ministério, segundo um chamado, e os dons que nós recebemos do Espírito Santo. Paulo disse, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E seguindo a visão missionária desse apóstolo, cuja vida e ministério honraram e glorificaram a Deus, nós devemos viver o Evangelho integralmente, com palavra e com obras. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para agir em nós, e por meio de nós sermos frutíferos no alcance de vidas para Jesus. Missões exige de cada um de nós orar, contribuir e ir. A grande comissão, eu vos chamei. Nós devemos refletir a glória de Deus, andando como filhos da luz, exercendo influência sobre os perdidos, com o perfume de Cristo, que é perdão, que é amor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada pelo teu perdão. Obrigada por me dar a oportunidade de consertar o que está errado, o que eu fiz de errado, e me envolver com o Evangelho de tal forma que amar a Deus seja a minha prioridade. Amar ao outro seja a minha prioridade. E aí eu vou viver em paz. Pai, me ajude a ser como o apóstolo Paulo, que tendo um encontro contigo, as prioridades dele não foi o que vestir, o que comer, ser feliz. A prioridade dele foi obedecer ao Deus Todo-Poderoso e cumprir o seu chamado. Você tem um chamado. Você foi chamado para ir por todo mundo. Não se esconda atrás do pecado, atrás das vãs filosofias. Não se esconda atrás de ideologias ou utopias. Mas vá para a cruz, vá para o autor e consumador da sua fé. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, exaltado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque o perdão está disponível e eu posso seguir em frente. Eu posso acordar, despertar, tirar as escamas dos olhos e seguir o meu chamado. Não deixe eu olhar para trás. Não deixe eu me perder com o diabo, com o mundo e com a carne.
Oh, aleluia.